Olá, boa tarde. Vamos começar hoje, então, com a nossa sala sobre economia circular e consumo sustentável. Eu sou a professora Solange Alfinito e nós vamos conversar com... Nós temos 3 participantes. Nós temos a professora doutora Patrícia Guarnieri, que vai falar sobre transição para a economia circular. Depois nós temos o professor mestre Jorge Alfredo Cerqueira Streit, que vai falar sobre economia circular de embalagens. E, por fim, eu, Solange Alfinito, professora doutora Solange Alfinito, que vou falar sobre a economia circular e o comportamento do consumidor e o consumo sustentável. Em seguida, nós vamos ter uns 20 minutos para nós discutirmos, trocarmos ideias, né? Respondermos perguntas que vocês podem ficar à vontade para fazer, e faremos, então, o encerramento. Então, para começar, vou chamar a professora doutora Patrícia Guarnieri. Ela é professora adjunta do curso de administração da Universidade de Brasília, UNB, professora e orientadora no programa de pós-graduação em agronegócio e do programa de pós-graduação em administração da Universidade de Brasília, e também do curso de bacharelado em administração. Ela é bolsista em produtividade do CNPq. Ela tem estágio pós-doutoral na Universidade de Bolonha em economia circular. Ela tem estágio pós-doutoral também na Universidade de Brasília em compras públicas e estratégicas. Ela tem doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em engenharia de produção pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, especialista em gestão empresarial pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Cascavel e Instituto Brasileiro de Pesquisas Socioeconômicas, especialista em docência no ensino superior pela União Pan-Americana de Ensino, bacharel em Ciências Contábeis, e pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e ela é referee de diversos periódicos nacionais e internacionais, além de organizadora e líder de áreas em eventos nacionais e internacionais. Muito obrigada pela participação, professora Patrícia Guarnieri, a palavra é sua. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso Cidades Lixo Zero, e em especial ao Rodrigo Sabatini e ao Cadmo Cortes pelo convite, né, pela oportunidade de falar um tema que nos é tão caro, sobre economia circular. Também gostaria de agradecer a parceria da professora Solange Alfinito e do professor Jorge Streit, né, que vão ser meus companheiros aí para falar sobre esse tema com vocês, e muito obrigada a todos que estão online nos assistindo e interessados no nosso tema. Bom, vou compartilhar minha tela agora, rapidinho, para que vocês possam acompanhar a apresentação. Eu só peço que vocês me avisem se estão vendo bem. Tudo bem? Professora Solange, se puder me dar um ok? Desculpa, estou vendo perfeitamente. Ah, ótimo. Tá bem, obrigada. Bom, então, o tema que eu trouxe, né, nessa temática maior de economia circular e consumo sustentável, é sobre as estratégias para a transição da economia linear, que é o modelo tradicional que nós estamos vivendo hoje, né, de produção e consumo, para a economia circular, que é justamente esse modelo ideal, né, que visa uma sociedade aí mais sustentável, né, uma economia regenerativa, que revalorize os resíduos que são gerados no desenvolvimento das atividades, tanto empresariais, como também no desenvolvimento das nossas atividades, né, todas as pessoas, de alguma forma, geram algum tipo de resíduo, né. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e aí, para contextualizar esse tema, né, eu trouxe algumas imagens aqui, ressaltando justamente a evidenciação dos problemas, tanto sociais e ambientais, que nós tivemos aí com a situação que nós estamos vivenciando agora, da pandemia da Covid-19, né? Então, a ONU já alertava desde o ano passado que a pandemia poderia ampliar a fome e jogar 49 milhões de pessoas na pobreza, né? Então, essa crise, ela tem gerado e evidenciado problemas que já estavam presentes na nossa sociedade há muito tempo, que já incomodavam a sociedade,
que é justamente as questões aí que envolvem, né, impactos negativos ao meio ambiente e também sociais. Mas com a pandemia a gente viu que isso piorou ainda mais. Então, temos consequências sociais, ambientais e econômicas desastrosas, né, várias pessoas vulneráveis que estão realmente precisando de apoio nesse momento, e revelou a exposição do nosso sistema a uma variedade de riscos. Então, não precisamos nem falar, né, do aumento de resíduos que nós temos acompanhado aí durante a pandemia, né, trouxe aqui essa imagem das máscaras, né, então os resíduos de saúde, sem dúvida, é a maior quantidade que nós estamos vendo, e muitas vezes com descarte inadequado, e é um resíduo que não é reciclável, porque normalmente ele está contaminado. Mas a gente tem também um aumento aí de embalagens, porque muitas pessoas têm mudado os padrões de consumo, e tanto o Jorge como a Solange vão abordar isso com mais detalhes, mas a gente tem aí um aumento, por exemplo, de delivery, isso faz com que aumente as embalagens, né, de alimentos, enfim. Então, a gente tem aí realmente uma evidenciação desse problema de resíduos. Com relação às questões sociais, já em junho de 2020, há um ano atrás, né, o IBGE já alertava, né, que houve uma redução na renda do trabalhador, 19 milhões de trabalhadores foram afastados do trabalho, com certeza esse número está muito maior agora, a gente não tem dados, porque infelizmente não tem esse levantamento até o momento, né? Destes, 9,7 milhões ficaram sem remuneração no mês de maio de 2020, a maior concentração de pessoas sem remuneração é nas regiões do Norte e Nordeste, a gente tem estatísticas de que mais de 50% da população brasileira está enfrentando problemas aí com insegurança alimentar, então nós temos aí uma série de problemas e temos que resolver. E, nesse sentido, a gente vê que existem muitas discussões, né, principalmente nos últimos anos, da necessidade de um modelo econômico que seja mais resiliente, ou seja, mais capaz de se adaptar a essas mudanças, né, que seja mais circular, ou seja, que o resíduo seja reaproveitado, que a gente não tenha desperdício, nós tenhamos essa revalorização, e também de baixo carbono, né, considerando toda a evidenciação aí de aumento da temperatura, emissões climáticas, queimadas, né, e uma série de outros problemas aí energéticos, de falta de água, enfim, né, então temos vários problemas, e aí isso fez com que várias empresas e governos parassem para discutir essa problemática, né, que hoje parece mais relevante do que nunca, ou seja, existe um senso de urgência para resolver esse problema. Então, identificar oportunidades e manter esse senso de direção focado em uma alternativa que seja sustentável, que seja regenerativa, realmente passou a ser prioridade de vários governos, várias empresas, várias organizações, e isso exige, né, uma forte colaboração público-privada para que a gente possa redefinir o crescimento em direção à próxima onda de prosperidade depois que conseguimos vencer a pandemia da Covid-19, né? Nós temos aí vários avanços em vários outros países, principalmente países desenvolvidos. Um dos exemplos assim, mais claros e mais recentes é a Lei Europeia do Clima, né, que foi sancionada pelo Conselho e Parlamento Europeu. Então, ao longo da última década, várias instituições e órgãos governamentais pioneiros apresentaram propostas com várias estratégias, justamente para permitir essa transição de um modelo linear, tradicional, que prevê que os recursos são finitos e que valoriza ali aquele ciclo do berço ao túmulo, ou seja, extrai do meio ambiente e depois descarta esse resíduo em algum aterro, em algum local, né, de disposição final. E o European Green Deal, que é o Acordo Verde Europeu, é um conjunto de iniciativas políticas que tem o objetivo de tornar a Europa neutra em termos de clima em 2050. Tem algumas metas que são um pouco mais ambiciosas, né, como é essa primeira, né, de tornar a Europa neutra em termos de clima em 2050, e depois algumas metas um pouco mais pragmáticas e mais práticas até 2030, que houve aí, que está ocorrendo, né, com essa introdução da nova legislação em matéria de economia circular, renovação de edifícios, biodiversidade, agricultura e inovação. Então, a gente percebe que, com esse movimento dos países mais desenvolvidos, há uma pressão no resto do mundo para também adotar e transicionar para uma economia mais circular, né, mais sustentável. E até mesmo os compradores, né, muitas vezes europeus de países desenvolvidos, exigem que o Brasil também tenha uma postura, né, mais responsável, não só o Brasil, como todos os outros que são fornecedores. Então, a gente tem que realmente fazer o nosso trabalho, fazer a nossa tarefa de casa e propor iniciativas, políticas públicas, políticas privadas, justamente para que a gente possa
provar que nós somos, né, que estamos caminhando por um caminho mais sustentável. Nós temos aí um avanço no Brasil, né, que já foi bastante discutido aqui no Congresso, que é a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada depois de 20 anos, lá em 2010. Tivemos fechamento de lixões, tivemos envolvimento das cooperativas de materiais recicláveis, acordos setoriais de logística reversa, enfim, tivemos vários avanços, mas ainda isso não é suficiente para que a gente transicione de fato para uma economia circular. E essa transição, ela é extremamente relevante, né? Principalmente aí na área de produção e distribuição de alimentos, na gestão das cidades, né? O atual modelo agrícola industrial, que depende de combustíveis fósseis e práticas que estão prejudicando ecossistemas, ele acaba sendo questionado, né? Tanto por nós aqui dentro do nosso próprio país, como também por fornecedores externos que começam a exigir práticas mais sustentáveis. Transporte de longa distância torna vulnerável ao fechamento de fronteiras, e isso foi bastante visibilizado agora com a questão da pandemia, né? Então, tivemos aí desabastecimento de várias indústrias, inclusive de alimentos, justamente porque não era uma economia resiliente, né? Então, a inovação circular, ela vai ser e é apontada por diversos especialistas como a solução para essa transição da economia linear para circular, permitindo combinar essa regeneração econômica, geração de renda, geração de emprego, atendimento a populações vulneráveis, valorização do consumo local, das práticas, né, que beneficiem as comunidades, gerando, então, melhores resultados sociais e também gerando impacto positivo no meio ambiente para que se atendam a essas ambições climáticas. Então, o modelo linear, né, que é esse atual, ele acaba perdendo espaço, né? Então, ele vai lá desde a extração dos recursos naturais da natureza, transformação desses recursos em matéria-prima, transformação dessa matéria-prima em produtos acabados para que sejam consumidos, então eles são distribuídos aos varejos, aos atacados, consumidos e depois descartados, naquela lógica do berço ao túmulo, né? Berço meio ambiente, túmulo também meio ambiente. A economia circular, ela vem com um contexto totalmente diferente, onde prevê que você já reduz, né, que sempre é melhor a redução do resíduo desde a fonte, ou seja, desde o design. Então, no modelo ideal, o resíduo ele é mínimo no final do processo, justamente porque o design é pensado para a reciclagem, é pensado um design para a desmontagem, que vai fazer com que se gere um resíduo de melhor qualidade no final e um resíduo que seja reintroduzido em outros ciclos ou no mesmo ciclo. Né? Então, aí se pensa numa melhor extração, em fornecedores que são mais sustentáveis, em usar matérias-primas que são mais sustentáveis, né? Usar matérias-primas recicladas, e aí a transformação desse produto, né, dessa matéria-prima, gera também produtos mais sustentáveis, que são consumidos, e depois do consumo, o consumidor vai ter esse papel também bastante importante, que a professora Solange vai detalhar depois, né? Então, em vez de descartar isso no aterro sanitário, ele pode ser reusado, reparado, redistribuído, remanufaturado, reciclado, compostado. Existem uma série de formas para que a gente possa revalorizar. Então, nós temos aí um ciclo que ele se torna infinito, né? Porque aí o resíduo que é gerado no final do processo, ele é visto como alimento para outros processos produtivos ou para o mesmo. Então, é importante aí nesse contexto fazer uma diferenciação entre resíduo e rejeito, né? Então, o nome do congresso já fala lixo zero. O que significa lixo zero? Significa rejeito zero. O que é rejeito? Rejeito é aquilo que não pode ser reciclado, não pode ser revalorizado, seja porque não existe uma técnica, né, que seja passível aí de transformar esse resíduo em matéria-prima novamente, ou seja, porque não existe viabilidade econômica. Então, isso se torna rejeito. Agora, resíduo, não existe resíduo zero. Toda atividade econômica, toda atividade, inclusive de nós como cidadãos, consumidores, a gente gera algum tipo de resíduo. A economia circular, ela prevê que esse resíduo seja de qualidade no final do processo e ele possa ser reinserido, possa ser reaproveitado. Então, economia circular não é sinônimo de resíduo zero, e sim rejeito zero, lixo zero, como é o que nós estamos aqui vivenciando no contexto do evento. Então, isso é muito importante de pensar, né? E aí, para que a gente possa realmente caminhar nessa evolução, né, de sair de um modelo tradicional que não é sustentável para um modelo que é regenerativo, que é sustentável, que é circular, nós temos que pensar nas estratégias, nas políticas públicas e nos investimentos relacionados à economia circular. E como nós sabemos que os recursos são escassos, é importante que essas estratégias sejam muito bem pensadas
e a tomada de decisão por parte de gestores, né, e de formuladores de políticas públicas seja embasada em argumentos bastante objetivos, bastante sistematizados. Então, é importante que nós pensemos nessas mudanças, nessa transição, atendendo aspectos sociais, ou seja, prevendo adaptabilidade à legislação vigente, tendo aceitação social, criando emprego, criando renda, né, benefícios para as comunidades locais, também pensando em aspectos ambientais, redução do descarte incorreto de resíduos, prevenção de impactos negativos ao meio ambiente, isso vai envolver uma miríade de outras ações que podem ser empreendidas nesse sentido. Benefícios econômicos também, porque nós temos que pensar no custo de investimento, no custo operacional de manutenção e também nos aspectos técnicos, né, que é a dificuldade técnica, a adaptabilidade às condições locais e funcionalidade, ou seja, são vários elementos para serem pensados. E pensando nisso, aí que nós estamos desenvolvendo, no âmbito da Universidade de Brasília, com parceria com a FAPDF, com a Universidade de Bolonha, com a Universidade Jaume I, que entrou mais recentemente, uma pesquisa que visa justamente analisar essa transição em direção à economia circular. E quais são as pessoas que podem participar? Desculpem, são diversos setores, e aí nós vamos analisar se essas empresas, né, se essas iniciativas adotam algumas estratégias, né, e essas estratégias podem ser essas 24. Então, a gente tem uma série de opções, né, colaboração entre empresas, diretrizes de gestão de resíduos, logística reversa, reuso, reparo, recondicionamento, acordos setoriais, inclusão social, incentivos financeiros, engajamento, simbiose industrial, ecocidades, política de produtos sustentáveis, compras verdes, gestão de resíduos, reuso da água, eficiência energética, geração de empregos, economia compartilhada. E todas essas alternativas, elas vão ser avaliadas mediante alguns critérios que englobam aspectos sociais, ambientais e econômicos. Então, pesquisas relacionadas à transição para a economia circular, elas podem servir justamente de subsídio para que gestores públicos e também de empresas privadas, né, e formuladores de políticas públicas, possam avaliar, com base na opinião de diversos stakeholders, que são as partes interessadas, com base em critérios sociais, ambientais, econômicos, técnicos, quais são essas melhores estratégias, sempre pensando que nós temos escassez de recursos, para que a gente possa verificar quais são melhores a serem priorizadas nas políticas públicas, para que a gente possa caminhar no futuro para essa transição para uma economia circular. Então, essas políticas, elas vão poder afetar em nível meso, né, em nível macro, desculpem, em termos de regiões, países, cidades, né, em nível meso, em nível micro, que são as empresas do meio ambiente, para que países, regiões, cidades, empresas operem e implementem essas iniciativas de uma forma adequada. Então, essa transição, ela não é mais uma opção, né, é uma necessidade, é premente, mas ela não é um processo rápido e fácil, ela requer uma abordagem sistêmica e transversal com os vários componentes da empresa. E para ser mais eficaz, ela deve combinar tanto iniciativas top-down como bottom-up também, né? Ou seja, a gente tem que envolver tanto a alta direção das empresas, dos governos, como também usuários, empresas, administrações, cidadãos, né? Para que a gente possa efetivamente transicionar para essa economia mais regenerativa e mais circular. Então, obrigada pela atenção de vocês, né? Queria deixar aqui os contatos dos nossos grupos de pesquisa, né? Da Escorai também, nós fazemos parte. E caso vocês queiram entrar em contato, né, que tem o meu e-mail pessoal também, então fiquem à vontade para entrar em contato, nós estamos desenvolvendo diversas pesquisas nesse sentido, e, enfim, em breve teremos mais resultados para compartilhar com todos. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Patrícia Guarnieri, um prazer sempre te ouvir, né, e você que conhece tanto aí de economia circular. Eu vou passar agora a palavra, então, para o professor mestre Jorge Streit, né? O professor Jorge, ele é doutorando e bacharel em administração pela Universidade de Brasília. Ele realizou intercâmbio na França, na Université de La Rochelle, é mestre em sustentabilidade e gestão ambiental pela Universidade de São Carlos, UFSCar, e nesse período em São Paulo ele trabalhou na área de meio ambiente, em uma indústria multinacional também. Já trabalhou como professor do Centro Universitário Projeção, no Instituto Federal de Brasília e na própria Universidade de Brasília. Atualmente,
Ele pesquisa temas como logística reversa, economia circular de embalagens no Brasil. Jorge, bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, professora Solange. Vou tentar compartilhar a minha janela. E aí você me confirma se já consegue ver e me ouvir. Estou vendo, não está em modo apresentação ainda. Agora perfeito. Uhum. Bacana. Bom, então, primeiramente, agradeço o evento, né, o Congresso Cidades Lixo Zero, pela oportunidade de estar aqui numa mesa redonda com essas professoras, né, com professoras dessa magnitude, com quem eu já tive a oportunidade de ter alguns projetos científicos juntos, de trabalharmos juntos, e também é um privilégio para mim, tendo em vista que o primeiro Cidades Lixo Zero eu participei enquanto visitante, né, e agora venho como debatedor. Deixa eu só controlar o meu tempo aqui. E hoje o bate-papo, então, é sobre embalagens em geral, né, e como que está esse caminho rumo à circularidade. Bom, a contextualização não é nada animadora, né? O primeiro slide ele já mostra que, por mais que nos últimos anos, nos últimos 5, 6, 7 anos, nós estamos em recessão econômica, ainda assim, o gráfico, né, a curva de resíduos sólidos urbanos é crescente. Então, a gente tem gerado mais resíduos sólidos no Brasil, independente do PIB. E essa destinação adequada, por mais que tenha crescido, como a destinação para aterro sanitário é considerada adequada, a destinação inadequada, ou seja, para lixões, também aumentou. Então, é um cenário que tem pressionado bastante os municípios, né, sobretudo na questão orçamentária, tendo em vista que estudos mostram que em 2010 cada habitante representava R$ 8,00 por mês ao sistema de limpeza urbana, de custo, e aí no final de uma década esse valor já subiu para R$ 10,00 ali em média, né, evidentemente. E aí a gente vê esses recursos sendo aterrados, né, esses resíduos indo para lixão, e que são quase 3 mil no país, sendo que são recursos, né, financeiros que poderiam ir para saúde, educação, segurança, entre outras áreas que o Brasil também carece, né? Então, a economia circular ela tem surgido como essa alternativa. Eu gosto desse conceito, em que traz ela como uma nova maneira de fazer negócios, né? Em que busca não só a coordenação do fluxo direto, mas também pensa no fluxo reverso, também na integração da cadeia em busca da minimização dos impactos negativos, então, no meio ambiente, sobretudo no uso dos recursos, né? Então, a economia circular ela pode ser analisada de forma micro, meso ou macro. Micro, quando uma única organização busca medidas circulares, né, uma produção mais limpa, ou iniciativas de gestão ambiental. No nível meso, quando o conjunto, uma cadeia, então, de atores, né, normalmente envolvendo já a indústria, busca essa circularidade. Então, quando a gente fala de ecoparque industrial, quando a gente fala de simbiose industrial, diz respeito ao nível meso, e no nível macro, quando cidades inteiras, países inteiros buscam esse metabolismo, né, políticas públicas integradas para a circularidade. Embalagens, é importante dizer o que é, né? Então, tudo aquilo que não é rejeito e tudo aquilo que não é orgânico, a gente considera embalagem. Então, eu trago aqui a definição do acordo setorial, né, e em que diz que papel, plástico, vidro, outros metais, alumínio. Então, lembrando, o que não é rejeito e o que não é orgânico é embalagem. Então, a fração seca dos resíduos sólidos urbanos. Bom, e o acordo setorial é o principal instrumento que a gente tem para implementar a logística reversa de embalagens em geral no Brasil. E nós temos um problema, porque ele já demorou para ser iniciado, tendo em vista que a lei é de 2010, o acordo setorial foi firmado em 2015, a fase 1 começou em 2016,
foi até 2017 e parou. Né? Então, nessa fase 1, a gente teve a implementação piloto, digamos assim, em 12 cidades, nas cidades sede da Copa do Mundo, e teve resultados interessantes com relação a apoio a cooperativas, com relação à criação de PEVs, a taxas de recuperação em geral. Entretanto, a fase 2, que deveria ter começado em 2018, ainda nem pactuada foi. Né? E ainda mais preocupação a gente traz, tendo em vista a diminuição da fiscalização, do rigor da fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, né, nos últimos anos, e até se fala já tem minuta, inclusive, de um termo de compromisso para dar lugar a esse acordo setorial, trazendo ainda mais fragilidade para essas metas que ainda não foram alcançadas. Bom, então é isso que eu tenho pesquisado, né? A minha tese, ela está intitulada como a institucionalização da economia circular de embalagens no Brasil. O objetivo principal é analisar a transição para essa economia circular, né? De que forma a gente vem caminhando, usando a ótica da teoria institucional. Primeiro, eu fiz uma revisão sistemática da literatura, pesquisando em várias bases Circular Economy and Packaging, né? Depois eu elaborei um ensaio teórico contrastando a economia circular com teoria institucional, realizei entrevistas com os stakeholders, com os participantes da cadeia, e agora, nesse momento, eu estou analisando, com a ajuda do software em vivo, esses dados, né? Então, desde já, muito obrigado por poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem trabalhado. Eu conversei com 54 pessoas, representantes de indústria, como Tetra Pak, representantes de categoria industrial, como sempre, o Compromisso Empresarial, né? Poder público dos mais diversos âmbitos, catadores e suas lideranças nacionais, terceiro setor, como ONGs, OCIPs, e também diversos especialistas. Para esse congresso, eu trouxe só a opinião daqueles que representavam o poder público municipal, ou seja, 7 entrevistados, né? Então, a pesquisa contemplou 54 pessoas, 21 estados, contando com o Distrito Federal, mas para essa apresentação, eu trago representantes de 5 estados diferentes. Entre eles, entre as pessoas que eu ouvi, né, e compartilho com vocês, tem superintendentes, coordenadores gerais, secretários, né, dessas secretarias de meio ambiente municipal, e biólogos, engenheiros, pessoas de diversas formações, mas com bastante experiência na área. O roteiro de entrevista tinha 20 questões, mas aqui, para essa apresentação, eu vou trazer foco nas oportunidades e nos desafios que a economia circular se mostra no Brasil, né? Então, para o nível micro, pensando nas empresas individualmente, os entrevistados falam que, sobretudo, falta informação, né? O empresário muitas vezes não sabe nem o que é ou como fazer, e aí isso gera uma dificuldade de sair da inércia, né? Daquela forma com que ele sempre fez. Falta capital de giro, então, para implementar essas mudanças, bem como incentivos governamentais e também a fiscalização para incentivar quem faz corretamente, né? No nível meso, pensando então nas indústrias e na sua cadeia, além da falta de fiscalização e incentivos, falta essa consciência ambiental de uma forma geral e atrapalha também essa busca pelo lucro máximo, né? Essa busca incessante pelo lucro máximo, tendo em vista que a redução de custos está sempre como prioridade. Existe uma dificuldade para redesenhar, né? O redesign, então, é uma dificuldade, tendo em vista que algumas embalagens se dizem recicláveis, mas como não há comercialização, simplesmente não são recicladas no Brasil, são enterradas. Então, eles também reclamam desse lobby constante que tem das indústrias, buscando sempre a flexibilização dos prazos. No nível macro, eles citam a dificuldade dos velhos acordos, né? Normalmente, um prefeito é eleito com apoio dessas empresas. Então, quando ele assume, dificilmente ele vai romper esses contratos. Também citam que a economia circular não representa ganhos políticos para eles. Por isso, o fato de não estar no debate eleitoral, também, quando ele chega lá no poder, ainda não tem muita motivação para fazer grandes alterações. Bem como falta incentivo e cobrança
no cidadão. Existem aqueles que acreditam que o cidadão deve ser mais cobrado. E com relação às vantagens, né, pensando pelo lado positivo, o pessoal vê que os empresários podem explorar de uma maneira positiva esse marketing verde, né, agregando valor social, atraindo mais consumidores, bem como gerando uma economia operacional. Para o nível meso, nas indústrias, então, eles já estão sentindo dificuldade na aquisição de matéria-prima, né, então eles relatam que a economia circular poderia favorecer nesse sentido, também diminuindo as sanções, né, administrativas e as multas, né? Então, obrigação legal também. Bem como diminuição no custo do tratamento de resíduos e também nesse compartilhamento com os demais atores. Para o nível macro, citam a geração de emprego e renda como uma vantagem, sobretudo quando se fala em inclusão socioprodutiva de catador de material reciclável, né? Em economia de espaço, uma vez que está cada vez mais raro encontrar área para aterro sanitário, né? Com menos caminhão rodando, tem menos emissão de carbono, mais ar puro, então qualidade de vida de uma forma geral, né? O fato de não mandar recursos para o exterior também é visto como uma vantagem, uma vez que a maioria é multinacional, e aquele velho princípio que está no artigo 255 da Constituição Federal, em que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, a economia circular poderia proporcionar esse tipo de vantagem também. Bom, deixo os meus contatos para continuar, quem quiser continuar essa prosa, e também estou aberto aqui para discussões posteriores. Muito obrigado. Professor Jorge, muito obrigada, né, por trazer esses resultados super interessantes, né, sobre a questão das embalagens e a economia circular e como a gente deve perceber os diversos níveis que precisam ser considerados, né, extremamente relevante, né. Agora eu vou chamar aqui, então, nossa última apresentação, né, que vai ser sobre consumo sustentável. Professora Patrícia? Uhum. Bom, então, eu gostaria de apresentar, né, a nossa próxima participante, que é a professora doutora Solange Alfinito, professora associada no Departamento de Administração da Universidade de Brasília, UNB, pesquisadora credenciada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB, possui doutorado em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, e pós-doutorado em Marketing e Sustentabilidade pelo Department of Management da Aarhus University, na Dinamarca, onde atuou como pesquisadora visitante do MAP, Centre Research on Value Creation in the Food Sector for Consumers, Industry and Society. É líder do Consciente, Laboratório de Estudos em Consumo Sustentável da Universidade de Brasília, certificado pelo CNPq. É também uma das coordenadoras da Escorai Brasil, Sustainable Consumption Research Action and Initiative no Brasil. Seus interesses de pesquisa principais predominantemente são consumo sustentável, marketing e sustentabilidade, sistemas alimentares e mudanças climáticas, bem-estar do consumidor, vulnerabilidade do consumidor. Então, damos as boas-vindas à professora Solange Alfinito, agradecemos pela sua apresentação. Fique à vontade, Solange. Muito obrigada, Patrícia. Agora é minha vez de apanhar um pouquinho aqui do compartilhamento, mas vamos lá. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Uhum. Perfeito. Então, depois dessas falas, né, sobre economia circular e a aplicação prática de aspectos de economia circular na questão das embalagens, né, eu venho trazer um pouco sobre o papel do consumidor na economia circular, né, porque não é só uma questão das organizações, mas envolve toda a sociedade, e isso inclui o consumidor e inclui os aspectos de consumo sustentável. Uma questão importante, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente eu vou trazer o 12, que é sobre consumo e produção sustentáveis. A transformação dos padrões de produção e consumo, ela é fundamental para o cumprimento dos desafios que envolvem diversos objetivos de desenvolvimento sustentável
e mudanças climáticas no mundo, especialmente o 12, que é consumo e produção responsáveis. E a economia circular, ela é essencial nesse processo. Do lado da produção, nós temos que repensar a extração das matérias-primas, a produção em si, a manufatura, a distribuição, os aspectos que a professora Patrícia e o professor Jorge já trouxeram, mas temos, por outro lado, na questão do uso e do consumo, o envolvimento do consumidor, que é também importante. Então, as escolhas do consumidor, elas podem fazer diferença no sucesso desse processo e fazer, efetivamente, essa roda girar de maneira circular. Então, uma pergunta, né? Podem consumo, as palavras consumo e sustentável andar lado a lado na mesma frase? Né? Parece uma coisa muito estranha, mas vamos entender um pouco sobre isso. Qual é o papel do consumidor nesse processo? Um dito popular, né, é que o barato pode sair caro, ou o barato sai caro, né? O que isso quer dizer? Isso é muito importante, porque nem sempre o produto mais barato, ele é realmente barato, né? Existe todo um custo por trás desse produto que pode impactar uma série de questões. Então, é importante verificar a cadeia de produção desse produto, se existe exploração de trabalho, ou seja, o trabalho análogo ao escravo, que a gente vê muito na indústria de moda, né? Uso de material nocivo ao meio ambiente no processo de produção, o descarte inadequado dos rejeitos da produção, sem nenhum tipo de tratamento. Então, tudo isso, muitas vezes, ele não está embutido no preço desse produto, né? E torna esse produto mais barato, mas ele no longo prazo, o custo daquele produto, ele é gigantesco. Né? E aí todos nós estamos pagando, né? Não só a pessoa que fez aquela compra do produto. Então, o custo ambiental e social de alguns produtos pode ser enorme. Procure buscar, enquanto consumidor, produtos de empresas que praticam responsabilidade socioambiental, que possuem um programa de logística reversa, que entregam produtos de qualidade, produtos mais duráveis. Um produto mais durável vai gerar menos lixo, porque ele vai ser descartado, né, com uma frequência menor, e pode ser até reaproveitado por outras pessoas. Então, a decisão de compra do consumidor é muito importante. Então, dentro desses aspectos do consumo, nós temos o reuso, a reciclagem, a remanufatura, o recondicionamento, o reparo, e temos também a questão do descarte correto. O reuso e reciclagem trata de alguns exemplos, né, que a gente pode trazer, você reformar as próprias roupas, ou comprar roupas usadas, comprar calçados feitos com materiais reciclados, reutilizar embalagens, ou usar, mesmo quando você faz suas compras, sacolas retornáveis, reformar ou ressignificar os seus móveis, juntar embalagens, destiná-las à reciclagem, de maneira adequada, obviamente, comprar embalagens que são de refil. Quando a gente fala de remanufatura, recondicionamento e reparo, isso envolve especialmente aumentar o ciclo de vida dos produtos. Então, evitar a troca imediata desse produto, né? A gente pode, de repente, fazer a manutenção adequada desse produto para que ele realmente tenha uma durabilidade maior. Claro que a gente sabe da obsolescência programada, mas de produtos eletrônicos, por exemplo, mas existem produtos que, se você der a manutenção adequada, você vai efetivamente poder usar por mais tempo, ou então compartilhar com pessoas que possam também utilizar, né? Então, procurar consertar produtos eletrônicos que ainda podem ser aproveitados, reparar o seu veículo ao invés de trocar, né? Às vezes pode parecer mais fácil, mais cômodo, você vai ali e troca de carro, vou vender um, já vou comprar outro, tem 2 anos o carro, 3 anos, 4 anos, mas enfim, mas será, né, será que a gente não pode efetivamente ficar um pouco mais de tempo com esse carro, né? Então, repensar esses comportamentos, né? O descarte correto também, separar os resíduos orgânicos dos resíduos sólidos, quando não for possível reciclar, fazer o descarte correto dos rejeitos, buscar entidades que recebem ou recolhem esses rejeitos específicos, como eletrônicos, pilhas, baterias, vidro, óleo de cozinha, papel, papelão, plástico. Então, existem formas adequadas, né, de se descartar esses produtos.
Então, decidir pode parecer um papel trivial do consumidor, mas pode trazer consequências positivas ou negativas para o coletivo. Então, é muito importante refletir sobre isso. É óbvio que a responsabilidade não recai integralmente sobre os consumidores, né? Então, as organizações, os governos, eles são fundamentais nesse processo. E, minimamente, eles têm que trabalhar para o empenho na conscientização da população, com informações claras e de fácil acesso, né? Além de proporcionar a adoção de políticas mais pró-ambientais, políticas pró-sociais. Então, a partir do momento que essa engrenagem funciona com todos os atores envolvidos, a gente tem uma probabilidade de sucesso muito maior. Então, a minha fala era essa, eu quero agradecer a oportunidade, né? Fazemos parte aqui, então, da SCORAI, né, que é a Sustainable Consumption Research and Action Initiative, e também do Laboratório de Estudos em Consumo Sustentável, que é o Consciente. Também fazemos parte dos diálogos, né, com a professora Patrícia, né. Então, é isso, né, tem aqui meu contato, né, o site também, e nossos contatos no Instagram. Agradeço a oportunidade. Bom, eu falei e eu já vou falar um pouquinho mais. Então, isso que a gente tinha para trazer para vocês, né, hoje, sobre economia circular e consumo sustentável. E, como prometido, a gente passa para a etapa de perguntas, né? Então, eu gostaria de ouvir o que tem aí de perguntas, se vocês têm. Eu não visualizei nenhuma pergunta aqui da plateia que está nos ouvindo, né? Mas se tiver alguma pergunta específica, a gente está à disposição. Bom, Solange, acho que agora tá por enquanto sem perguntas, acho que a gente pode conversar um pouquinho entre nós aqui, enquanto o pessoal se anima. Eu gostaria de te perguntar se você tem desenvolvido alguma pesquisa específica, em algum segmento específico na Universidade de Brasília, focando esses aspectos, né? Acho que com a Isadora você focou em economia compartilhada, né? Se você puder falar um pouquinho, enfim, de alguma pesquisa que você tenha desenvolvido e que você acha que tenha relação com a nossa discussão aqui, só para ilustrar. Na verdade, a gente tem trabalhado, sim, tem o exemplo da pesquisa de economia compartilhada, né? Então, foi muito interessante ver os diversos atores fundamentais no processo de economia compartilhada e como não existe um modelo específico para a economia compartilhada. Cada setor, ele demandaria, né, um formato para que isso funcionasse, mas a importância dessa colaboração envolvida quando a gente tem produtos que podem ser usados por diversas pessoas. Aí vamos falar, a gente pode falar de aluguel de roupas, né? O exemplo clássico aí do compartilhamento de veículos, né? De caronas. Agora a gente, nesse processo de pandemia, todo mundo um pouco mais recluso, né? Não se utiliza desse tipo de coisa, né? Mas nós temos aí aluguéis de bicicletas, né? Que ainda tem, não tem aquele sistema que nós tínhamos aí por tempo, mas ainda tem serviços de locação, finais de semana, pessoas que querem utilizar, então não precisa ter a propriedade daquilo ali, né? O próprio Airbnb e sistemas também de compartilhamento de espaços ociosos, né, que podem ser utilizados, né, para otimizar o seu recurso. Então, essa é uma das pesquisas, né? O que a gente tem pesquisado também qual é a receptividade dos consumidores com relação a produtos mais sustentáveis, né? Então, produtos que vão trazer um impacto menor ao meio ambiente, né? Principalmente no longo prazo. Então, temos trabalhado isso muito no segmento de alimentos também, né? E acho que é isso. Chegou uma pergunta aqui, do Odécio Rossafa.
As empresas produtoras de vidros estão deixando de lado os cumprimentos de acordos? Quer responder, Patrícia? Acho que talvez o Jorge tenha mais relação com a pergunta, né, sobre o acordo setorial de embalagens. Fique à vontade, Jorge. Claro. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Odécio. É bacana de te ver aqui, alguém com tanto know-how no assunto. Kaiser, Ambev, né, Heineken, são empresas que estão abandonando o acordo setorial, né? Então, não é nada animador o cenário, quando a gente vê um Ministério do Meio Ambiente com pouca fiscalização. As maiores produtoras de vidro estão abandonando o acordo e buscando, então, termos paralelos, assim, digamos, com metas mais frágeis ou mais fáceis de ser alcançadas, ou que eles mesmos possam elaborar a metodologia para mostrar que se estão cumprindo ou não, né? Então, temos algumas dificuldades, né? Nesse ramo do vidro é uma das principais, sobretudo por conta do quão barato ainda é para a produção de embalagens oriundas de matéria-prima virgem, né? Então, isso dificulta a reciclabilidade. Os catadores hoje não têm interesse de buscar o vidro, porque é pesado, porque é perigoso e tem um baixíssimo valor de mercado, né? Então, esse baixo interesse dos catadores, que é quem de fato faz logística reversa no Brasil, faz com que haja pouco interesse da indústria de pegar esse vidro de volta, né? Então, respondendo a sua pergunta, deixa eu voltar aqui, eu diria que sim, as empresas produtoras de vidro estão deixando de lado os acordos previamente firmados, né? Tendo em vista que hoje temos um cenário de mais flexibilização na fiscalização, né? Então, eles estão se juntando para buscar acordos paralelos e cabe a nós, enquanto sociedade, né, mostrar para eles que não, que um termo paralelo não é bem visto, ou que não, a gente não vai aceitar comprar embalagens de vidro caso não tenha essa reciclabilidade garantida, né? Então, aí casa um pouco com a fala da professora Solange, né? Tendo em vista que o consumo consciente é a base para a economia circular, para que a gente possa ver, então, inclusive, indústrias levando o assunto mais a sério. Desde já, muito obrigado pela pergunta e eu volto a palavra para a professora Solange. Obrigada, Jorge. A próxima pergunta é da Emília Faria. Como esse novo paradigma de economia circular impacta os estudos organizacionais? Professora Patrícia, você poderia responder, por favor? Sim, obrigada, Emília, pela presença, pela pergunta. Bom, a gente já tem visto que vários estudos já estão abordando aí a questão, por exemplo, de gestão de pessoas, né? Como está o mercado desenvolvendo os talentos verdes, né, digamos assim, para atuar justamente na economia circular e em sustentabilidade. Então, hoje em dia a gente tem visto também uma alteração dos currículos nas universidades para abranger esses temas, né? Então, realmente, falta mão de obra preparada para trabalhar com isso. A gente vê que pessoas de várias áreas têm buscado, né, capacitação, mas ainda a gente precisa de mais iniciativas. Mas a gente vê que as empresas, principalmente aí na área de gestão de pessoas e de recursos organizacionais, têm buscado profissionais aptos a trabalhar com sustentabilidade, porque esse vai ser o futuro, não tem como a gente fugir dessa realidade, né? Então, acho que os estudos organizacionais, eles têm abrangido aí a necessidade de desenvolver uma mão de obra, né, um capital intelectual mais voltado e preparado para essa demanda, que vai ser realmente a demanda futura. É isso.
Obrigada, Patrícia. Tem uma última pergunta aqui, porque a gente não vai ter tempo, né? E temos que fazer o encerramento. Então, uma pergunta, na verdade, até para mim. Mas a Patrícia e o Jorge podem me ajudar também. Que eu falei sobre a importância foi a Gisele. Obrigada pela pergunta, Gisele. Falei sobre a importância das políticas e governo para orientar o consumo sustentável. Em um país que ainda busca eliminar descarte inadequado, dentre tantas outras questões, o que tem sido feito nesse sentido? Na verdade, Gisele, eu concordo com você que são várias frentes que a gente precisa trabalhar no Brasil, né? Se a gente for abrir aí, desde questões de educação, que ainda tem debilidades, né? Até essas questões que são ambientais e sociais. Então, na verdade, existem algumas políticas do governo que elas são mais do governo local, né? Os governos locais que têm trabalhado mais com essas questões do que isso locais, né? Eu digo estaduais, municipais, do que num nível federal. Mas a gente vê também muitas iniciativas de organizações sem fins lucrativos, né? Que elas operam de forma a trazer essa consciência, né, do descarte entre os consumidores e também trabalhos com empresas, né? Com empresas no sentido de ter a captação desse lixo da forma mais adequada, né? Então, eu confesso a você que ainda temos muito a trilhar, né? Mas as frentes são diversificadas, não tem uma linha mestra, eu acho que para tudo isso, para todas as frentes. Quer complementar alguma coisa, Patrícia ou Jorge? Acho que sim, se você me permite, Solange, acho que é muito importante isso que você falou. O que a gente vê em países que estão mais avançados nessa transição para a economia circular é que existe uma diretriz mais macro, né, uma diretriz nacional, uma diretriz de bloco econômico, uma diretriz da região, né? Então eu acho isso muito importante, na minha humilde opinião, eu acho que isso é essencial, né? Enquanto a gente tem aí iniciativas que são delocalizadas, a gente não vai ter uma união e não vai ter muitos avanços, né? A gente vê que no Brasil, a gente só avançou depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E tem muita crítica quando a gente fala em economia circular, porque hoje em dia muita gente ainda vincula a reciclagem, gestão de resíduos, né? Inclusive em publicações internacionais, eles criticam falando que os países em desenvolvimento ainda estão muito focados em reciclagem, em resíduo, sendo que não é pensado no design, ou seja, na redução na fonte. Então, concordo plenamente com você que a gente tem que pensar nessa questão da conscientização da educação ambiental para preparar o consumidor, para reduzir realmente, né, para a gente gerar menos resíduo lá na ponta, e também no design para que o resíduo que seja gerado seja de qualidade, possa ser reinserido, e também nessas iniciativas mais macro, né, que sejam aí iniciativas do país mesmo, né. Então, isso eu acho fundamental, acho que isso é o que falta realmente para que a gente possa caminhar passos largos aí nessa transição. É isso. Obrigada, Patrícia. Então, só para a gente encerrar aqui, a última pergunta, né? Deixa eu só pegar aqui. Um minutinho. Última pergunta, parabéns pelas apresentações. Para contribuir com a economia circular, como podemos fazer o descarte correto dos diversos tipos de embalagem? Como consumidora, confesso que sempre fico em dúvida. Obrigada. Na verdade, isso é um grande problema. Você quer falar, Jorge, mas tem que ser assim, bem rápido. Bem breve. 30 segundos. Dica a consultar, depende da cidade onde você mora, né? Consulta, então, a empresa que faz a limpeza urbana na sua cidade para saber se há coleta seletiva ou não, que dia é o lixo seco, que dia é o lixo orgânico. Constatou que não tem, procura pontos de entregas voluntárias, às vezes um mercado, às vezes alguma empresa faz essa coleta. Então, é legal mapear esses pontos de entrega voluntária. Não tem ponto de entrega voluntária, não tem coleta seletiva na sua cidade, procura as cooperativas de catadores, elas sim vão levar esse material adiante. Então, amigo, eu posso deixar meu papel, meu plástico, meu papelão, meu alumínio aqui, né? Dei uma festinha, realizei uma mudança, posso deixar o meu resíduo aqui contigo? Certamente vai ser muito bem-vindo. Então, sistema de limpeza urbana oficial,
o 2, pontos de entregas voluntárias, e 3, cooperativas de catadores, nessa ordem aí. Perfeito. Muito obrigada, Jorge. Agradeço novamente, então. Foi um prazer para mim compartilhar essa mesa, né, essa mesa redonda aqui com Patrícia Guarnieri, Jorge Streit, né, e discutir um pouco mais sobre economia circular e consumo sustentável. Um abraço a todos e obrigada àqueles que puderam vir aqui nos prestigiar. Um abraço. Um abraço, obrigada a todos pela participação. Obrigado, muita saúde a todos.